Agora, vamos lá então entrar. Vamos lá entrar. Há uma jovem angolana que fez um vídeo que está a rolar na mídia, que está a rolar na social media angolana. Um vídeo muito emotivo, um vídeo, sabe, dói. Dói ouvir jovens. Ela é uma jovem, eu coloco ela talvez nos seus 23, 21, 22, 23, 24. Ela está nos seus 20, qualquer coisa. Não importa também, a idade também não importa. É uma jovem angolana que fez um vídeo muito tocante, na qual ela diz: um, Adalberto Costa Júnior, por que não nos governa só nós que votamos em si, porque nós estamos a sofrer muito. Assim, o Adalberto Costa Júnior não pode nos governar, nós que lhe votamos. Olha, essas fábricas de plástico, girafas, os angolanos estão a sofrer, estão a ser maltratados, estão a ser tratados como escravos. Como escravos. Eles trabalham de segunda a segunda, ganham 27 mil kwanzas, se almoçarem vão ser descontados, só têm um dia e não podem sair, só saem mesmo no dia 1 para irem fazer as compras, que é no próprio dia 1 que o salário cai. Trabalhou, descansou, acordou, trabalhou, descansou. É como se estivéssemos no tempo da escravidão, mas a gente já não está nesse tempo. Aqui no Kikuchi, nessa fábrica de plástico, frente à Quinta do Canal, estão a sofrer. Tem trabalhadores aí presos, estão a sofrer, estão a ser humilhados. E se ele tentar cabecear um pouco, é chocoteado. O chinês bate, te chama de escravo. Adalberto, governa as pessoas que te votaram. Então, se você ganhaste em Luanda, por que você não governa Luanda? O João Lourenço governa as províncias que lhe votaram. Eu já falei, os fiscais já vieram, lhes pagaram, foram embora. Estão sendo muito escravizados porque aquilo é muita quentura. Aquelas máquinas são muito quentes porque aquilo trabalha-se com fogo. Plástico é quente. E eles não têm equipamento apropriado para esse tipo de trabalho, então ficam doentes. Se você fica doente, é chotado. Imagina alguém que ele foi buscar lá nos fundos do Lubango para ficar trabalhar e chegar aqui, se ficar doente, é chotado, e eles não têm para onde ir. É complicado, a gente não está no tempo de escravidão. Nós te votamos, Adalberto nos governa, nós que te votamos, porque eles lá também te votaram. Quando descobriram que você perdeu, não fui a única a chorar. Também choraram, só não têm coragem de sair e falar, porque segundo eles, se você sair para falar, vão te matar. Se me matarem, manda lixo, mas eu não vou aturar, não vou ver os meus irmãos angolanos passarem por isso, porque a gente não é escravo de ninguém. Tempo de escravidão passou. Se nós já ficamos como escravos nos portugueses, não vamos ficar mais nos chineses. Não vamos ficar. A fábrica a cidade da China, dias atrás, encontraram dinheiros falsos, mas está aberto até hoje, não fecharam nem nada. Por quê? Mas se fosse uma fábrica ou uma empresa angolana, poderiam fechar. Mas como é dos chineses, não. Mas que tipo de dívida é esse que temos que suportar todos esses tipos de lixo? Como escravidão. Você está a limpar o chão, escarra, cospe. Você, eu já limpar escravo. Não é assim. Não podemos viver assim, Adalberto. Falando nisso, as alternâncias era para 2023, estamos à espera. O M queria que fosse em 2024, mas Adalberto, na última manifestação, você disseste que não aceitaste, que tinha que ser em 2023. Estamos à espera, não se pode anular. Estamos à espera, papai Adalbertina, não liga, estou a fazer vídeo, por favor, depois eu vou ficar ligado, tenho que terminar. Nós estamos a ser escravizados. É um vídeo muito tocante. Está agora, viralizou na social media. Certamente que vocês viram, certamente que vocês acompanharam, porque está praticamente a ser partilhado em todos os grupos. Em que ela fala das condições na qual os chineses estão a tratar os angolanos. Que os chineses estão a chamar os angolanos de escravos. Escravos. Os chineses estão a bater nos angolanos. Os chineses estão a condenar os angolanos a trabalho forçado. Não é nada contra os chineses. Não são os chineses culpados disso. Não são eles. Não, os chineses não são culpados. Os chineses a nos chamarem escravos, eles não são culpados. Os chineses a baterem em nós, eles não são culpados. Os chineses aprenderam com alguém. Os chineses a nos forçarem, a nos privarem em trabalhos forçados, eles não são culpados. Os chineses a despedirem-nos quando estamos doentes, eles não são culpados.
Eles, os chineses, aprenderam com alguém. E este alguém é o MPLA. Os chineses só nos tratam da mesma forma que o MPLA nos trata, como pessoas sem direito algum, mesmo estando na nossa própria terra. Meus irmãos, eu eu cortaria o meu braço, se fosse necessário, se alguém de vocês disser para mim que africanos na China seriam capazes de tratar os chineses do jeito que os chineses estão a nos tratar em Angola ou em África. Eu cortaria o meu braço. Cortaria o meu braço se alguém de vocês dissesse que isso é possível. Que conforme os chineses estão a nos maltratar na nossa terra, é possível pensar que africano algum teria a mesma coragem ou faria isso nos chineses na China e que o Estado chinês fingiria que não está a ver. Eu cortaria o meu braço se fosse necessário. Mas sabe por que estão a nos fazer isso? Porque quem governa Angola é que mostra aos chineses como os angolanos devem ser tratados. Quem nos maltrata é o MPLA. Os chineses aprenderam com o MPLA. O MPLA é que bate em nós. O MPLA é que nos chama de escravo. O MPLA é que nos escraviza. O MPLA é que nos condena a trabalhos forçados. O MPLA é que nos tira o direito à justiça. Os chineses aprenderam com o MPLA que em Angola não existe justiça e que, no mínimo, quando a justiça tentar dizer que eu estou aqui, estou presente, com um cheque, a justiça finge que o que está a ver não existe. Por isso é que nós somos tratados assim. Mas isso não é um problema só de Angola, não. A África inteira está a debater, a África inteira está a atravessar este momento. Está a atravessar um momento em que pessoas que dizem que estão a vir investir em África estão a escravizar os africanos. Aconteceu na Zâmbia, aconteceu na Namíbia, acontece na África do Sul. Não aconteceu no Ruanda, porque o presidente ruandês gosta do seu povo. E quando estava a acontecer no Ruanda, o presidente ruandês parou, pegou nos chineses, condenou-lhes à prisão, vão cumprir prisão, depois de cumprirem a prisão, serão deportados para o seu próprio país de volta, para a China, lá ficar. Porque o Paul Kagame pode ser acusado de tudo. Ele é um ditador, claro. Está a apertar a liberdade de expressão, claro. Mas algo na qual ele vem mostrar é que ele não vai permitir que estrangeiro algum escravize os ruandeses. O mesmo não se pode dizer do gênio da lâmpada mágica que existe em Angola, porque este ali não faz a mínima ideia, sinceramente, ele não faz a mínima ideia do que fazer com o poder que ele assambarcou. Não faz, ele não sabe o que fazer com o poder que ele assambarcou. Porque se ele soubesse o que fazer, então o orçamento para a educação em Angola não seria 6,6%, para a saúde não seria 7,9%, e para a segurança do Estado é 97% quase. Se ele soubesse o que fazer, ele não iria colocar o orçamento para as viagens dele mais alto que os salários ministeriais. Ele não faria isso. Este que assambarcou o poder de Angola não tem a mínima ideia do que fazer com o poder que ele assambarcou. Passa a vida a andar de avião de um lado e outro, passa a vida a passar vergonha pelo mundo inteiro de um lado e outro. Mas também o culpado disso tudo
somos nós angolanos que vimos, que aceitamos isso, sem reclamar. Manos, no meio das pessoas que leram muitos livros dos angolanos chamados intelectuais, eles dizem de boca cheia: os angolanos são os mais covardes. Os angolanos, angolano é a população mais covarde que existe, ou cobarde, seja lá qual for, como quiseres ver, cobarde ou covarde, que existe na SADC. Nós somos cobardes. Nós sofremos calados. Enquanto outros povos levantam-se, rebelam, dão bofetadas, dão galhetas, vão lutar, atiram pedras, nós angolanos sofremos calados. Os intelectuais angolanos estão a dizer isso, que os angolanos são o povo mais cobarde que existe na SADC inteira, que é o único povo que sofre e não tem a mínima coragem de levantar e ir lutar. Os outros povos também têm os generais em posição combativa, mas mesmo assim levantam e vão lutar contra esses generais de posição combativa. Os outros povos estão a sacudir a poeira. Os angolanos é tudo pelo cu duro. Tudo pelo cu duro. É assim. Eu não gosto, eu sinceramente, quem me conhece, com as pessoas que eu falo, eu não gosto de trazer a retórica do pastor. Mas eu vou dizer para vocês. Sabe, eu não gosto de falar de nós angolanos como ovelhas, porque as ovelhas são obedientes. Não é isso. Longe de mim tentar trazer ou tentar transformar o angolano num obediente. Não, o que o angolano mais precisa na vida dele atualmente é ser rebelde. O angolano não precisa ser obediente de absolutamente nada. Nada. O angolano não precisa obedecer nada. Ele tem que ser rebelde. É isso que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver os angolanos rebeldes, que não obedecem, que lutam, que vão para lá e do jeito chega. Chega. Tem que ter um limite. Nós não vamos mais aguentar, nós não vamos mais aceitar. Ou vamos se tratar todos como adultos, ou então para a porrada vamos partir até nós nos orientarmos, como deve ser. Mas, já que eu tenho que falar nisso, deixa aqui trazer uma analogia. Essa é simplesmente uma analogia. O MPLA, ou o João Lourenço, não é nosso engenheiro. O João Lourenço não nos fez, não nos transformou. Nós, angolanos, somos um mosaico de muita coisa diferente. Nós somos formados, cada um de nós é diferente, cada um de nós tem a sua essência, cada um de nós é bonito do seu jeito, é forte do seu jeito, é lutador, sonhador e sofredor do seu jeito. O MPLA não nos fez, nós não somos pertences do MPLA, cada um de nós tem a sua própria vida. Pense bem. Quem é João Lourenço? João Lourenço é um empregado público. Nós, somos nós, os donos da terra, decidimos que ele possa governar o país como empregado público. E este empregado público está a roubar a nossa terra. Como é que nós, donos da empresa, estamos calados a ver um gatuno a roubar o nosso dinheiro? O que nós pensamos era ver João Lourenço, por exemplo, como um pastor do rebanho. Os pastores não fazem a ovelha, não. Os pastores cuidam da ovelha. É isso que o presidente da República é. Cuidar das ovelhas. São os pastores eles têm que ter certeza que as ovelhas vão passar uma noite bem dormida, vão pastar bem, vão comer bem, vão se alimentar bem. E quando uma ovelha estiver doente, o veterinário vem e tem que cuidar da ovelha, tem que cuidar do rebanho. Os pastores têm que se assegurar que as ovelhas estão seguras, que nada de mal lhes vai acontecer. É isso que os pastores fazem. Os pastores não fazem ovelha, os pastores só cuidam das ovelhas. E ovelhas bem cuidadas florescem. E ovelhas mal cuidadas morrem.
Mas é tudo culpa do pastor. Se o rebanho estiver bem cuidado, então o pastor é bom. Se o rebanho tiver mal cuidado, então o pastor é péssimo. Nenhum pastor na vida inteira foi alguma vez capaz de fabricar uma ovelha. O pastor não fabrica ovelha. O pastor não diz como as ovelhas têm que ser. O meio ambiente pode influenciar a ovelha, mas o pastor não é capaz de transformar uma ovelha em um cão pastor ou um cão pastor em uma ovelha. Não é. O pastor só cuida. E João Lourenço, metaforicamente falando, é este pastor que tem que cuidar das ovelhas do nosso rebanho. E as ovelhas angolanas estão a dizer que entrou um lobo mau dentro do cerco e que está a papar as ovelhas todas, que está a mutilar as ovelhas, está a castigar as ovelhas. E o bom pastor, em vez de vir em defesa das suas ovelhas, está mais preocupado em andar de avião da TAG do que qualquer coisa. Em vez de vir cuidar, em vez de correr com o lobo, em vez de correr com os que estão a maltratar as ovelhas, a vida que o homem passa é andar de um lado e outro de avião. Só quer viajar, mais nada. Fazer algo mesmo que é bom para o nosso país, népias, zero. Este é um mau pastor. É um péssimo pastor. Não devia nem estar ali como pastor. E por que nós ainda aceitamos isso? Por que na nossa própria terra ainda aceitamos que o chinês maltrate o nosso próprio irmão? Meus senhores, por que? Eu estou a vos dizer, porque pensem, parem por um instante e pensem bem. Vocês acham que um grupo de empresários angolanos, por exemplo, 100 angolanos, isso é um exemplo prático. Vocês acham que 100 angolanos, 100 empresários angolanos, em Portugal seriam capazes de maltratar os portugueses? Vocês acham que 100 angolanos na Espanha seriam capazes de maltratar os espanhóis e o pastor deles só iria ver? Não fariam nada? Que seriam capazes de maltratar holandeses, alemães, belgas? Seriam capazes de maltratar brasileiros? Seriam capazes de maltratar chineses, japoneses, coreanos do sul, tailandeses? Vocês acham que 100 empresários angolanos seriam capazes de maltratar alguém, alguma coisa, em alguma terra desenvolvida qualquer? Por que os chineses fazem isso em Angola? E por que nós, angolanos, estamos a ver isso e não estamos a lhes visitar já diretamente? Estamos a ver o sofrimento, estão a maltratar os nossos irmãos. Por que nós não estamos a J privado? Por que nós já não estamos no modo J privado com esses senhores? Por quê? Por que ainda estamos aqui a reclamar e não estamos a lhes visitar? Mas lhes visitar do princípio ao fim. É ali no Ghana, onde um jovem ganense pegou num chinês e lhe deu surra, a sério. E ainda lhe deu com katana, a sério. Porque estava a maltratar os seus irmãos. Por que nós, angolanos, não nos revoltamos contra isso? Não nos levantamos e partimos para cima desses gajos? Por que nós vemos os nossos irmãos a serem maltratados? E não dissemos uns aos outros, não, na nossa terra não. Já chega o que aconteceu na história de 500 anos atrás, quando nos trouxeram espelho. Daqui para frente, nunca mais. Nunca mais. Não importa se são amigos do MPLA, se roubam com o MPLA, se vieram amando do MPLA ou se são protegidos do MPLA. Para cima desses homens, jota privado com eles. Por que é que nós não fazemos isso e reclamamos? Por quê? Está a faltar o quê? Vocês não têm mão igual do J privado, não têm braço igual do J privado, não têm cabeça igual do J privado.
Por que nesses lugares onde os nossos irmãos angolanos estão presos a trabalhar para os chineses, vocês ainda não foram, invadiram aquilo com pedras e paus e katanas e jota privado por cima desses homens que estão a escravizar os nossos irmãos na nossa própria terra? Meus irmãos, Adalberto Costa Júnior tem feito um trabalho excelente. A UNITA tem feito um trabalho excelente, mas a libertação de Angola não está na mão da UNITA, nem de Adalberto Costa Júnior. Está nas nossas mãos, nós angolanos, está nas nossas mãos. Somos nós que temos que nos libertar, não a UNITA que tem que nos libertar. Nós é que temos que nos libertar. Por que ainda estamos aqui? Hã? O Jota Privado já mostrou que com galheta eles caem, já mostrou por que ainda estamos aqui. Por que ainda estamos a ouvir histórias em pleno século XXI? Ano 2023, os nossos irmãos estão a ser escravizados porque o sistema de justiça beneficia esses empresários, porque são amigos dos tais juízes ou júris dos tribunais superiores, que são grandes gatunos que vendem droga. Por que nós não nos rebelamos contra isso? Está a faltar o que para nós se levantar e lutar contra esses senhores? Está a faltar o que para começar a afiar as katanas? Temos que nos libertar. É libertar. Nós temos que pegar a nossa liberdade de volta, assim como pegamos no tempo da colonização. O neocolonialismo está em Angola e bem instalado e com proteção do MPLA. Nós temos que levantar e ir à luta, manos. Ir à luta. Peguem nos braços, nas mãos, comecem a visitar esses senhores com jotas privados. Têm que levar. Isso não é hora de reclamar. O tempo de reclamar já passou. É hora de agir. Hora de agir. Quando ver que algo está errado, jota privado para cima deles. Mais nada. Eles têm que nos respeitar. Estão na nossa terra. A terra é nossa. E na nossa terra nós mandamos. Não é o MPLA que manda. Nós mandamos para cima deles. E se vierem com o MPLA, para cima dos do MPLA também, que eles merecem. Porque quem dá cobertura a um gatuno é gatuno também. Quem dá cobertura a um escravagista é escravagista também. Quem dá cobertura a um colonizador é colonizador também. Para cima desses senhores. Está a faltar o quê? Está a faltar o quê? Em pleno século XXI, ainda ouvimos que estamos a ser escravizados. E vamos para cima desses senhores, meus irmãos. Para cima deles partimos. Vamos, comecem a visitar esses senhores. Comecem a lhes bater. É bater mesmo. É surra com eles. É com os chineses. Ou seja, lá quem for que esteja a escravizar o angolano, surra para cima deles. E do MPLA que vier acudir, surra para cima do MPLA também. Que eles têm que estar na mesma casa. Nós não podemos permitir que sejamos escravizados de novo na nossa própria terra em pleno século XXI, ano 2023. Meus irmãos, isso é loucura. É loucura. Muita loucura. Os do antigamente não tinham a quantidade de informação que nós temos hoje e mesmo assim lutaram contra a colonização. Como é possível que nós ainda conseguimos ver o sofrimento dos nossos próprios irmãos? E olhamos. E têm medo de dizer a solução. A solução é bater nesses senhores. Esta é a solução. A solução não é escrever carta, a solução não é reclamar, a solução é bater nessas pessoas. Surra com eles, porque eles estão a nos bater. Prestem bem atenção o que a moça disse. Os chineses estão a bater os angolanos. Por que nós não podemos lhes bater também? Como é possível eles estão a nos bater e nós estamos a escrever cartas? Não. Ele bateu,
bate também, que foi o que aconteceu com o Jota Privado. Bateu, o general bêbado bateu, o Jota Privado lhe bateu também. É assim que tem que ser, dente por dente, olho por olho, braço por braço, dedo por dedo, seja lá o que for que tirarem, lhes tiram também. Eles não podem ficar a rir. Não pode. Não pode, meus irmãos. Não pode. A escravatura nos fez muito mal. Nós não podemos permitir que Angola seja escravizada mais uma vez. É impossível. Nós não, nem por um minuto, meus irmãos. Mais vale acabar com Angola como país do que aceitar ser escravo no nosso próprio país de novo, em pleno século XXI. Não dá, não dá e não dá. Ponto final. Por isso, para todo angolano que está a me ouvir, está na hora de partir para cima desses senhores. Quem fizer mal a um angolano, quem maltratar um angolano, quem desrespeitar um angolano, tem que ser tratado da mesma forma igual. Desrespeitado, maltratado, batido. Tem que ser assim. Nós não podemos estar a escrever cartas de reclamação nunca mais. É século XXI. Escravidão acabou há muito tempo e nós não podemos permitir isso. Caso contrário, que exemplo estamos nós a mostrar para as nossas crianças? Que somos um bando de frouxos? É isso? Estamos aqui a brincar de partido, de país, de nação, quando não existe nação alguma. 48 anos de independência e a escola que o MPLA consegue vos mostrar é um quadro amarrado numa árvore. E estão a chamar isso de escola. É um por todos e todos por um. Nós todos angolanos juntos contra qualquer pessoa que fizer ou desejar mal aos angolanos. Boa noite a vocês todos que entraram. E desculpe o peso desta live, mas esta é a mais pura verdade. Até lá, boa noite. Fiquem bem.